Em nome de Deus, declaro aberta essa sessão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Mossorcal. Aos 4 dias do mês de agosto de 2014, às 19h30, na sala própria, a rua Lourenço Pierrotti, número 173, com comparecimento de 8 vereadores, acusando a presença do vereador senhor Wellington César Luciano. Em nome de Deus, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Foi lida e aprovada na ata da reunião anterior. Iniciando com os trabalhos do dia, o senhor presidente fez a leitura da resolução de número 02 de 2014, que cria a comissão temporária especial para analisar prestação de contas do exercício de 2012, sendo nomeados os senhores vereadores Sandra Regina da Silva, Wellington César Luciano e Vitor Aparecido Filipino, para estudar as contas do município do exercício de 2012, sendo o gestor à época o senhor ex-prefeito Pedro Paulo Pagano, informado que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais já emitiu o seu parecer prévio pela aprovação das contas do processo de número 887-303. Prosseguindo, o senhor presidente entregou para o estudo cópia do projeto de lei de número 011 de 2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a integrar o consórcio intermunicipal de saúde dos municípios da região dos Lagos do Sul de Minas, CIS-Lagos. O projeto de lei de número 012 de 2014 desafeta de caráter público áreas que especifica e dá outras providências. Pedindo a palavra, a vereadora Sandra Regina da Silva requereu do senhor presidente para solicitar do chefe do executivo uma relação com os nomes dos médicos e as quantidades de exames que serão realizados pelos CIS-Lagos. Pedindo a parte, o vereador Renato Luciano da Silva entregou a cópia da referida relação à senhora vereadora. Pedindo a palavra, a vereadora Sandra Regina da Silva comentou que foi procurado por beneficiários do Bolsa Família que tiveram seus benefícios bloqueados e cancelados pelo gestor da Bolsa Família. Procurei o chefe de departamento da assistência social, a senhora Irani Lúcia da Silva, e mesmo me informou que o sistema estava fora do ar há 2 meses. A senhora vereadora explicou como funciona o programa, dizendo que procurou informações que nenhum município estava com problema no programa. Pedindo a parte, o vereador senhor Renato Luciano solicitou da senhora vereadora a relação dessas famílias. Após discutido com o senhor presidente, fez as seguintes observações: que está havendo um contrassenso muito grande. Está aqui um projeto de consórcio intermunicipal de saúde para ser votado e a senhora vereadora é impedida de entrar no departamento de saúde. Comentou ainda que quem ocupa o cargo de confiança não pode colocar interesse pessoal ou político para tratamento dos serviços públicos e os munícipes têm direitos. Após discutidos outros assuntos de interesse da municipalidade, o senhor presidente considerou favorável as justificativas das faltas dos vereadores senhores Vitor Aparecido Filipino e Sandra Regina da Silva na reunião no dia 30/7 de 2014 e comunicou que a próxima reunião será no dia 18/8 de 2014. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, na qual eu, Sandra Regina Silva, secretária, lavrei a presente ata, lida e aprovada por mim, assinada por demais vereadores presentes. Todos de acordo com a ata? Peço a Vossa Excelência, só para questionar uma pequena coisa. Pois não. O combinado entre eu e a nova vereadora Sandra é que fosse entregue o nome das famílias no decorrer das 2 semanas que antecedessem a reunião, não hoje. Eu vim aqui várias vezes por telefone, cobrei no teste, não chegava alguma coisa, certo? Só ressaltando o ocorrido. Ok. Pessoal, muito boa noite. Boa noite a todos que estão presentes aqui. Um bom dia ao pessoal que vai ouvir a transmissão da reunião pela rádio. É um prazer ter a casa cheia. Sintam-se convidados para todas as reuniões. Acontece toda segunda-feira
de 15 em 15 dias, às 7, com horário de tolerância até às 7h30, tá? Estão todos convidados para participar sempre da reunião. É um prazer para a gente ter vocês aqui. Eu queria ressaltar antes de começar, que hoje, como a casa está cheia, o regimento interno da Câmara prevê que só pode falar o presidente, os vereadores, quando autorizado pelo presidente, e as pessoas autorizadas pelo presidente a comparecer no centro plenário para falar, devidamente comunicada anteriormente por ofício ou verbalmente, ok? Então vamos manter a ordem durante a reunião para que tudo transcorra bem, a gente não tem que fazer nenhuma interrupção ou coisa do tipo. Começando com os trabalhos do dia, primeiramente eu quero ler um ofício aqui de número 138 do senhor prefeito, que pediu a retirada de um projeto de lei. Então, o Executivo Municipal de Monsenhor Paulo, representado pelo prefeito municipal, senhor Marco Antônio Muniz de Oliveira, com fundamento na Lei Orgânica Municipal, no artigo 21, inciso 3, letra B, do Regimento Interno da Câmara, solicita a retirada do projeto de lei número 12/2014, que desafeta de caráter público áreas que especifique e dá outras providências, para melhor adequação aos termos ali dispostos. Ok? Então ele solicitou aqui a devolução do projeto de lei que tratava da desafetação da área institucional do loteamento do lar. Então esse projeto vai ser devolvido ao Executivo e assim que ele voltar a casa, se voltar, ele será novamente retomada as discussões. Restou o projeto agora número 11, que é o projeto que trata dos Cislagos, convênio municipal na área de saúde. Os vereadores já têm posse dele, a comissão já apresentou relatório favorável ao projeto, ok? Habilitando para a gente fazer a primeira votação. Projeto de lei número 11 autoriza o Poder Executivo Municipal a integrar o Consórcio Intermunicipal de Saúde dos municípios da região dos Lagos do Sul de Minas, os Cislagos. Ou seja, o Executivo está pedindo autorização para fazer parte desse convênio, vai auxiliar aí o Departamento de Saúde. Wellington? Aprovo. Sandra? Aprovo. Heloísa? Aprovo. José Francisco? Aprovo. Paulo César? Aprovo. Renato? Aprovo. Tadeu? Sim. Vitor? Aprovo. Ok. Ele está aprovado em primeira votação. Precisa de mais uma votação para ser aprovado em definitivo. Próximo que nós temos aqui é a resolução número 04/2014, que aprova o relatório da Comissão Especial. O que consiste? O Tribunal de Contas analisa as contas ano a ano do chefe do Poder Executivo. E depois da análise do Tribunal de Contas, esse procedimento é remetido aqui pela Câmara, para a Câmara aprovar ou não. Então, todo ano a gente recebe aqui a prestação de contas dos prefeitos. Ok? E esse em especial trata das contas do exercício 2012, quando então era prefeito o ex-prefeito, senhor Pedro Paulo Pagani. Ressalto, como na reunião anterior, que essa prestação de contas veio devidamente aprovada pelo Tribunal de Contas, tá? Eu gosto de enfatizar isso, e vou até fazer a leitura aqui do relatório final, que os senhores tomem conhecimento da conclusão do Tribunal de Contas. Considerando que a impropriedade apontada inicialmente foi devidamente esclarecida, proponho, fundamentado no disposto do inciso 1º, artigo 240 do Regimento Interno, a emissão de parecer prévio pela aprovação das contas de responsabilidade do senhor Pedro Paulo Pagani, prefeito municipal de Monsenhor Paulo, relativas ao exercício 2012. No mais, caberá ao chefe do Executivo manter organizada, nos termos da legislação de regência, a documentação pertinente para fins de exercício do controle externo em inspeção e auditoria, e aos responsáveis pelo controle interno comunicar a este tribunal toda e qualquer falha detectada sob pena de responsabilidade solidária, observando os procedimentos incertos no artigo 239 regimental, as anotações e cautelas de praxe e recolha dos processos ao arquivo. Conselheiro Vanderlei Ávila, de acordo. Conselheiro Zé Alves Viana, de acordo. Conselheiro Presidente Sebastião Elvésio, também estou de acordo. Acolhida a proposta de voto do relator por unanimidade, ou seja, o Tribunal de Contas aprovou por unanimidade, certo? Esse processo é um processo que merece um comentário, devido a todo questionamento que houve aí na troca de mandato, né, sobre a questão das contas do ex-prefeito. Então, está aqui, né? Todo mundo pode ver, os vereadores também tiveram acesso à secretaria aí, que o Tribunal de Contas considerou totalmente regular a prestação de contas, não apontou nenhuma irregularidade, certo?
fato pelo qual determinou aí o relatório aconselhando a aprovação prévia das contas. A gente fica muito satisfeito, né, sobre tudo que foi feito aí, audiência pública, denúncia no tribunal. Então, acho que a verdade às vezes tarda, mas não falha, né? Então, está aqui comprovado que as contas de 2012 foram completamente regular, né? Razão pela qual o tribunal aprovou as contas. O Ministério Público de Contas também aprovou. O Ministério Público de Varginha, que recebeu também uma cópia de toda a denúncia, caixas desse tamanho, já mandou um ofício também recomendando a aprovação, solicitando a ata da reunião após. É bom a gente falar, deixar isso bem claro, né, para que a população, todo mundo que está presente aqui, que vai escutar, saiba disso. Vossa Excelência me permite? Pois não. Eu só gostaria de fazer um comentário. O Tribunal de Contas, ele deu um parecer favorável, mas se está pedindo um parecer dos vereadores é porque tem alguma importância. E quando a gente fala em ano político, ano onde deu uma discussão grande mesmo, só que quando ele apresenta o parecer, ele questiona que ficou as contas. Só que ele não dá um posicionamento de uma maneira de pagamento. Então, se o parecer do vereador é importante, não sei, meus companheiros concordam, a gente está frisando o tamanho da dívida que foi encontrado no final da prestação de contas. Doutor, é o seguinte, o procedimento todos os anos, independente se houve regularidade ou irregularidade, o processo ser remetido à Câmara. Isso não quer dizer que houve algum questionamento ou que houve alguma irregularidade. Isso faz parte do procedimento. A lei rege que as contas têm que ser analisadas no tribunal e depois remetidas à Câmara. Se houver alguma irregularidade, as pessoas que analisam isso no tribunal são peritos especializados em contas públicas. Eles estão lá para isso. Então, se os peritos que estão lá disseram que as contas estão regulares, quer dizer que estão regulares. Então, o procedimento está aqui. O que a gente está fazendo aqui, a regular, o tribunal deu parecer, mas se o parecer do vereador é importante, fica essa observação que, mesmo com esse leque de pareceres favoráveis, a dívida foi encontrada e, de um certo modo, um pouco foi arcado, um pouco não, mas a dívida foi encontrada. Aí fica a palavra contra o papel, né? Porque o papel está dizendo que não tinha. Então, vamos ver o que prevalece. Eu, no meu entendimento, prevalece o que está escrito, porque palavra até o vento leva. O papel está dizendo que foi aprovado e que está regular. Aí fica a critério de cada um, entender da maneira que queira entender. Ok? Pois não. Essa prestação tem que ser votada hoje? Não pode ficar para uma próxima reunião? Ela tem que ser votada. Hoje? Tem que ser votada. Então vamos lá. Primeira discussão e votação. Contas do município, exercício financeiro 2012, conforme parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, processo número 887-303. Wellington. Aprovo. Sandra. Aprovo. Heloísa. Não aprovo. Zé Francisco. Contra. Paulo César. Renato. Contra. Tadeu. Sim. Vitor. Aprovo. Alguém que não aprova quer justificar por que não aprova? Se é que tem argumento, fica à vontade. Então, vamos lá, dando continuidade aí à reunião, gostaria de ler aqui um convite que foi enviado da PAI. Convite. Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a PAI Monsenhor Paulo, tem a honra de convidar Vossa Senhoria e família para comemorar a Semana da Inteligência Intelectual Múltipla. Dia 25 de agosto, domingo, missa na Igreja Matriz às 9 horas. Dia 26 de agosto, terça-feira, palestra com o Dr. Dan Kane, horário 18 horas. Assunto: autismo, inclusão, quebra de preconceitos. Local: Espaço das Artes. Agradecemos a presença, a Pai Maria Auxiliadora Firmiano, diretora pedagógica. Ok? Fica aí o convite que foi enviado à Casa Legislativa. Bom, prosseguindo aqui, vamos discutir assuntos aí da municipalidade. Antes de convocar o pessoal aí, eu gostaria só de comentar um caso que me chegou essa semana. Uma professora Ana, que eu achei até que merece esse caso ser tratado aqui, tem uma outra explicação. Uma professora que, até onde eu sei, fez um processo seletivo para dar aula
e no meio do ano foi trocada, ou parece que o contrato venceu, agora não sei se faz contrato com a professora por 6 meses. Então eu gostaria de sugerir aos colegas aí que a gente convocasse a secretária de Educação para a próxima reunião, para ele poder obter maior esclarecimento, né? Sem a gente poder estar falando aqui coisa que não deve, e tratar do assunto de forma melhor, porque se realmente foi isso, eu gostaria que explicasse se é conveniente para aluno ser trocado professor no meio do ano, né? Eu acho que vale a pena. Vocês estão de acordo? Sim, com certeza. Ok. São consideração, então. Boa noite a todos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Tem umas considerações a fazer aqui. A respeito das aberturas, das saídas de emergências que foram feitas no campo de futebol para o rodeio do ano passado. E essas saídas de emergências não foram fechadas. E também esse ano foi retirado uns alambrados lá do campo lá. E queria que encaminhasse um ofício executivo para saber se esse alambrado vai ser voltado, o que vai ser feito lá no campo, porque já tem 1 ano e está aberto até hoje. E tem umas placas indicativas também que foram retiradas, placas indicativas onde falava a localização de cada coisa no parque de eventos. Essas placas foram retiradas, as mangueiras dos hidrantes foram retiradas. A gente gostaria de saber o que está acontecendo aí. Encaminhar para o departamento de esporte. Encaminhar para o departamento de esporte para ver o que está acontecendo, porque eu acho que o patrimônio público não é do ex-prefeito, não é do atual e nem de quem vai vir, acho que isso é do povo. Então a gente tem que prezar e fiscalizar, acho que é nossa obrigação estar fiscalizando isso aí e cobrar do executivo. Ok, pode falar. A Ana Firmino me procurou na Câmara também hoje a respeito de uns exames dela, que ela disse que não está sendo atendida, que não está marcando os exames. Eu pedi que ela tirasse para mim o xerox dos exames. Aqui tem ressonância, ultrassom do ombro, raio-x, são vários tipos de exame. Ela falou que estava precisando para levar no INSS. Então gostaria de saber direitinho por que ela não está sendo atendida. Eu acho que é uma família que necessita, né? Até a gente fica, porque é um assunto que a gente não está apto a falar. No início da operação eu sei que ela foi educada, sei. Mas no momento hoje eu não sei. O que eu posso fazer é procurar e até estar conversando com ela também para ver se está tendo alguma discriminação com a pessoa dela lá. Então a gente está mais fazendo é pedir para que... Te agradeço muito. Para a gente tentar resolver isso nessa questão dela, porque eu acho que ela precisa. Até eu pedi que ela tirasse para mim os exames, o xerox dos exames, porque você tem que ter certeza do que você está falando. Aí eu falei, não, tira o xerox, deixa na câmera para mim, aí eu falo direitinho. Outro aspecto que eu queria comentar é a respeito de aproveitar a presença do presidente do hospital, que pode estar nos dando uma explicação aí a respeito disso. É que houve uma internação há uma semana no hospital e o eletrocardiograma está acusando todo mundo infartado. Então o médico me questionou que tem que entrar com um protocolo para todo paciente que chega, porque o aparelho acusa todo mundo infartado e talvez seja uma coisa fácil de resolver. Vou convidar o presidente para tomar a frente aqui, se quiser dar a sua declaração. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa noite. Nós viemos aqui, aproveitando a oportunidade que nos foi dada, nós queremos fazer um esclarecimento. Vamos fazer um esclarecimento antes de entrar nesse assunto do eletro. Eu quero fazer um esclarecimento referente a um ocorrido que houve uns 20 dias atrás, referente a um profissional que estava dando plantão naquela noite. Chegou uma paciente lá e ela, infelizmente, não prestou um atendimento adequado. Infelizmente, não foi nem atendida. Então, já foi tomadas as providências necessárias, já foi resolvida, ela já não faz mais parte do nosso hospital, porque o que nós queremos é
prestar um atendimento satisfatório a toda a população, né, sem discriminação. Com respeito ao aparelho, às vezes o nosso aparelho não está bom. Já foi levado para conserto, recentemente foi levado para consertar, mas ainda apresenta falha. Então até nós apresentamos esse caso hoje numa reunião, o prefeito perguntou o valor, nós não soubemos falar porque nós não tivemos ainda o valor em mão, né? Mas está sendo tomadas medidas para resolver esse problema, para evitar esse tipo de coisa, né? O caso sério não pode se manter ocorrendo. Muito obrigado a todos. Quero aproveitar a oportunidade, eu estou com a minha menina internada lá no hospital há 2 dias e parabenizar pela maneira do atendimento, dos funcionários, todo mundo tratando, todo mundo muito bem, e aproveitar a casa cheia, companheiros de um partido, de outro, que a gente deixe de olhar a ciclo político de um, de outro. Quando a gente faz um trabalho aí, tentando arrecadar recursos, a gente às vezes, em certas oportunidades, não vou citar o nome de ninguém, a gente sente-se meio freado em certas casas, em certas pessoas, que a gente deixa de olhar a quem está ajudando, a que partido está ajudando, e sim, veja que a gente está ajudando o próximo. Tem até um carnezinho que eu comentei, doei mais um salário para alimentar essa campanha agora, que está saindo do carnezinho do hospital, para a gente ver se consegue atingir um novo público, um novo alvo, para que a gente ajude, não um partido, não a outro, porque toda a minha vida, eu não posso doar muito, vem de família humilde, mas toda a vida que foi pedida em casa, o pouco ou muito sempre veio, diferente de quem estivesse à frente, diferente da bandeira ou da camisa que a pessoa vista. Então, que a gente passe a ver o hospital assim, não só como um lugar de crítica, e sim como um lugar que a gente possa ajudar, um lugar que a gente possa tentar somar. Quero parabenizar por tudo que eu vi lá nesses 2 dias. Obrigado. Eu quero... Essa posição que eu coloquei, a relação ao eletrocardiograma, não foi em relação a crítica nenhuma, foi em relação a que o pessoal precisa e o aparelho acho que tem que estar ajustado para poder receber todo mundo, porque acaba que se o aparelho acusando alguma coisa, o médico tem que entrar com um protocolo com todos os pacientes, acaba que entrando com o protocolo talvez gasta mais do que consertar o aparelho. Eu não falei assim, né, pretendo de atingir Vossa Excelência, isso aí da família, não é nessa intenção. É assim para a gente bater nessa tecla de mudar essa visão do nosso município, porque quanto mais a gente alimentar essa briga, isso não veio com a gente não está comprando, isso veio do passado, a briga não é minha, não é de nenhum de vocês, a gente tem que arcar com isso. Cada um de nós somos pessoas idôneas, direito, pagamos os nossos impostos. A gente candidatou na intenção de estar somando, de estar ajudando o nosso município. E o que a gente está vendo, estou questionando lá, muitos votos lá do PMDB, tem amigos. E o que eu estou questionando é o seguinte, que enquanto a gente ficar olhando a esse lado, a gente está deixando de ajudar um companheiro, uma pessoa. Isso é dito na Bíblia. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Se não é possível amar, pelo menos vamos passar a respeitar, gente, senão isso vai virar uma... Mas quem está falando com respeito? Não estou falando, eu fiz um questionamento, Tadeu, que eu fiz uma campanha. Eu tenho arrecadado recursos. Eu não vi nada diferente, eu sei o que está dizendo. Você está dizendo, colocando também politicamente, então vamos falar. O que a Sandra nos trouxe ali está comprovando que é política. Mas a questão da professora que eu citei, que foi demitida por causa de política. E aí o discurso é uma, a realidade é outra. Eu não estou me dispondo a unir com a Sandra para a gente resolver. Eu não questionei, te disse alguma coisa contrária, eu sempre me dispus a estar unindo com a Sandra para a gente correr atrás dos casos juntos. Essa foi a minha proposta. Tornei, eu acabei de dizer para a Sandra, eu anotei o nome da dona Ana Firmino. Está aqui, dona Ana Firmino. Vou averiguar, vou ver, foi isso que eu te disse. Eu não estou questionando, eu também estou contra isso. Você está entendendo? É isso que eu estou questionando. Então,
Só dar uma última palavrinha. Esse questionamento, então, né, como você já explicou, não foi pelo lado da crítica, isso aí é para poder corrigir, e somar aí no município, e o executivo está resolvendo isso para trazer melhorias e qualidade para a população, que todos nós prezamos. E falando em ajuda também, hoje a Leila está presente aqui, ela está à frente do terno de Congo, né, e me solicitaram uma ajuda a respeito de umas boinas, né, Leila? Isso. E eu dispus a ajudar, e se algum colega também quiser estar ajudando aí, né, a gente falando de folclore aí, para a gente angariar esse lado da boina aí, para poder ajudar o folclore do nosso município. Bom, queria agradecer a presença do Odílio, presidente do hospital. Um ato nobre dele de vir aqui, porque nós já havíamos feito convite a outros presidentes que tiveram na instituição e não tiveram presente. Então foi muito importante ter comparecido aqui hoje. Sinta-se à vontade para comparecer quantas vezes quiser e precisar. Quanto ao ato da médica, realmente é o que o Tom falou. Às vezes a gente faz uma crítica no intuito de ajudar, e acredito que ajudou, porque o fato caiu em rede social, o fato foi trazido aqui para a Câmara, e isso terminou no desligamento da médica, que consequentemente vai ser colocada outra no lugar, ou outro que vai atender melhor a população. Então, às vezes a gente tem que entender que a crítica é necessária. Se todo mundo questionasse, talvez o Brasil seria outro, né? Então, Odílio, parabéns pela atitude de ter vindo. Sinta à vontade para retornar quantas vezes quiser, ou quando a gente precisar de chamá-lo também. Okay? Precisando de mim, presidente, estou sempre às ordens. Se eu puder ajudar, tá bem? Queria convocar também aqui a Irani, que ela enviou um ofício a nós solicitando aqui a palavra no plenário da Câmara. Então, por favor, Irani, pode fazer suas considerações e nós vamos fazer nossas perguntas também. Fique à vontade. Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite aos nobres vereadores e à população presente. Eu quero me apresentar, talvez alguns aqui não me conhecem. Meu nome é Irani Lúcia da Silva, nomeada nesse município pelo Poder Executivo, de acordo com a portaria 45 de 3 de abril de 2014, como gestora da assistência social, como chefe do departamento social e gestora do Bolsa Família. O que me traz até essa Casa Legislativa é algum assunto pertinente ao programa Bolsa Família, citado pela nossa referida vereadora Sandra Regina. Então, venho eu esclarecer alguns assuntos relacionados ao programa. Senhor presidente, gostaria de dizer que, às vezes, a população ou o povo em si sofre por não conhecer o que é o sistema ou o que é o programa Bolsa Família. E isso é bom a gente esclarecer, porque às vezes isso assim, é pouco passado para a população como funciona. Então eu gostaria de mencionar, não vou tomar muito tempo, mas alguns assuntos relacionados ao Bolsa Família. O Bolsa Família, ele foi criado pelo governo federal, ele foi criado foi feito uma medida provisória de número 132 e posteriormente ele foi convertido em lei, que é a lei 10.836 de 9 de janeiro de 2004. Então o programa Bolsa Família, ele é um programa baseado em lei. Ele não é um programa que o Executivo criou, que a Casa Legislativa criou, que o povo criou, não. Ele é um programa previsto em lei. E hoje, como gestora do Bolsa Família no município, é mais que um dever meu fiscalizar esse programa dentro do nosso município, senhor presidente. Porque senão, se eu não fiscalizar, quem não tem o direito, não tem o perfil que essa lei 10.836 vem prevendo, aí não tem como. Porque o Bolsa Família são políticas públicas para beneficiar pessoas que têm o direito desse benefício. Não posso eu e nenhum dos técnicos ou das técnicas que estão ali no Bolsa Família fazer politicagem com o Bolsa Família. Eu tenho que fazer direitos. Bolsa Família é para manter, para erradicar a pobreza e a extrema pobreza e dar de direito àquele que tem o direito. A igualdade é aquele que tem. E igualdade hoje dentro do nosso município ou em todo o Brasil se consegue com direitos. E é o que essa lei vem prevendo. Gostaria
até, né, chegou ao meu conhecimento, a informação que a senhora falou na última sessão dessa Casa Legislativa. Então, o programa Bolsa Família, ele tem um sistema que é o sistema de benefício cidadão. E esse sistema ele chama CIBEC. Então, senhor presidente, esse sistema ele ficou disponível por um certo tempo no nosso município. Não significa que tem um município que está funcionando. Às vezes no nosso não está. Então, esse sistema é um sistema da Caixa Econômica. Nós não temos acesso para regularizar esse sistema. Somente o órgão da Caixa Econômica que tem acesso a esse sistema. E eu, como gestora dentro do município, tenho uma senha desse sistema. Somente eu tenho essa senha. Então, se a Caixa Econômica não libera essa senha, não tem como eu olhar um benefício de um cidadão que adquiriu o Bolsa Família. Então, até, senhor presidente, dia 6/8, esse sistema ainda estava fora. Não estávamos conseguindo acessar. Conseguimos acessar esse sistema dia 8 desse mês de agosto, que conseguimos ter acesso. Então, se a senhora Sandra diz que esse sistema não fica fora do ar, realmente ele fica assim, como prova os documentos em mãos. Não, ele fica tá realmente. Bom? Isso, gostaria de esclarecer isso também. No caso do Bolsa Família, ele é para baixa renda, né, para pessoas de pobreza, de extrema pobreza, né, previsto em lei, né, e a renda pobreza dentro do Bolsa Família está delimitado por renda per capita familiar. Então, não tem como dizer o valor que uma família recebe e o valor que outra família recebe. Isso depende da composição familiar, depende do núcleo familiar para receber o Bolsa Família. E veio agora um decreto 8232, de 30 de abril de 2014, ele veio aumentando esse valor do Bolsa Família, passou a ser R$ 154,00 por pessoa da família em situação de pobreza e R$ 77,00 a extrema pobreza. Então, assim, os outros valores calculados, quem tiver interesse, está no portal do MDS. Não cabe a mim falar os valores que cada família recebe. Mas quem tiver interesse pode acessar o site do portal do MDS, que tem os valores, tá? De quem se beneficia desse programa. E o programa Bolsa Família também, ele tem umas condicionalidades. Então, se eu recebo um benefício, para mim continuar recebendo aquele benefício, a família tem as condições que ela tem que ter. Então, ela tem que ter uma portaria que vem prevendo que ela tem que estar de acordo com o que é previsto na área da saúde, o cartão de vacinação, o desenvolvimento, o crescimento, a pesagem, tudo que o programa regulamenta. E tem também a portaria que regulamenta na área da educação, que toda criança tem que estar matriculada, ela tem que ter 85% de frequência na escola, tudo isso são condicionalidades do Bolsa Família. E deixando de fazer isso, esse benefício ele é suspenso, não bloqueado, ele é suspenso pelo gestor. Por quê? Porque ele tem condicionalidade, a família que adquiriu tem que cumprir, porque se ela não cumpre, ela vai tendo advertências. E dessa forma, alguns benefícios são bloqueados. Também, gente, o que acontece? Hoje, no nosso município, de acordo com o IBGE, nós temos hoje 1.311 famílias cadastradas no CadÚnico. O que é o CadÚnico, Irani? O CadÚnico é um programa do governo onde é lançada toda essa informação familiar. É através do CadÚnico que foi criado se não me engano, em 2001. Foi criado em 2001 pelo governo federal, né? E ele é um sistema que toda a informação está nele. Toda a renda familiar, tudo está ali. E é através desse sistema, senhor presidente, que o governo federal faz uma seleção daquelas famílias que têm perfil para receber a bolsa. Não, como eu disse anteriormente, não é o município, não sou eu, Irani, não é a senhora aqui, vereadora, não é o senhor, não, é esse programa do governo quem seleciona as famílias. Cabe eu, gestor, fiscalizar
se quem está atrás desse sistema informou para o governo a verdade ou informou a mentira. E eu estou aqui não para fazer politicagem com Bolsa Família. Eu quero dar direitos a quem tem. E muitos questionamentos, senhor presidente, a respeito daqueles que não têm o direito. Quem não tem perfil, a renda per capita está acima do que a lei prevê. Como eu posso omitir isso para o governo? Eu não posso omitir. Eu tenho que levar a sério. Eu tenho que demonstrar seriedade e com o trabalho que eu faço. E de acordo com o IBGE, como eu disse anteriormente, 1.311 pessoas estão cadastradas. Todos podem procurar o CRAS e fazer um cadastro no cadastro único. A senhora Sandra tem conhecimento disso porque ela já trabalhou lá. O cadastro único, ele não tem só o Bolsa Família que beneficia uma população. O cadastro único, ele tem a carteirinha do idoso, que pode ser adquirida através do cadastro único, 5% da alíquota de contribuição do INSS para a dona do lar. Tem vários outros benefícios que o cadastro único oferece, que é através do cadastro único. Não é só o Bolsa Família. Dá licença, ele tem um desconto na energia elétrica também. Tem desconto da energia elétrica, tem desconto da Copasa. Então é necessário que a população tenha esse conhecimento, senhor presidente, que ela vá ao CRAS procurar, porque às vezes não é só o Bolsa Família, tem outros benefícios. E o cadastro único pode fazer quem tem até meio salário mínimo por pessoa da casa. Então uma casa que tem 3 salários mínimos, ele pode fazer o cadastro único, ele vai adquirir esses benefícios. Não é só o Bolsa Família, né? Então, deixando bem claro também que hoje nós temos, segundo a Folha de julho, agora de 2014, nós temos 429 famílias beneficiários do Bolsa. 429 famílias. Segundo o censo de 2010, cada município tem uma quantidade já prevista pelo governo de quantas famílias daquele município pode receber o Bolsa Família, de acordo com a seleção do governo federal. Então hoje nós temos 429 famílias, segundo o IBGE, temos que ter 310. Isso significa que nós já atingimos os 100%, mais 38% ainda da população que está beneficiando do Bolsa Família. E ele é um círculo. O que significa isso, Irani? É assim, se esse daqui cresceu lá, o adolescente cresceu, criou a maioridade, a pessoa adquiriu uma renda maior, não precisa mais receber o Bolsa Família, quer fazer um desligamento voluntário, isso também você tem conhecimento, olha, Irani, não preciso mais, quero fazer um desligamento voluntário, é feito um desligamento voluntário. E quando aquela pessoa sai, provavelmente, com a atualização do cadastro único, que tem atualizado de 2 em 2 anos, ele tem que ser atualizado. Outra pessoa que está lá com o cadastro desde 2011, tem uma família no nosso município que está desde 2011, que não recebe o Bolsa Família, ela tem perfil de receber, mas não entra. Por quê? Se um não sai, o outro não entra. Se um não sai, o outro não entra. Aí vem questionar, Irani, o meu Bolsa Família foi bloqueado. Foi porque o próprio governo federal bloqueou o Bolsa Família através da renda. Então eu gostaria de deixar bem claro também, não querendo tomar muito tempo, que... Deixa eu fazer uma pergunta. E quando, por exemplo, a esposa vai lá para fazer o Bolsa Família, quer que faça no nome dela, porque o marido tem uma renda extra, grande, que tem, por exemplo, carro, tem casa própria, e aí usa o nome da esposa que é do lar, não tem salário, isso pode? Então, quando de 2013 para cá, como gestora do Bolsa Família, eu não autorizo mais isso. Para mim, lá no Bolsa Família com a técnica, tem que ter documentação em mãos. Então, se tiver, ou meu marido trabalha, então provavelmente ele tem um registro, ele tem uma carteira assinada, ou ele tem uma documentação comprovando aquela renda dele, ele tem que ter alguma renda. Então, de 2013 para cá, não aceito mais essa informação sem estar documentada. Tem que estar documentada. Se ela é casada com justamente. Bens, então... Justamente. Encontrei, quando cheguei como gestora, encontrei vários cadastros nessa situação. Não sei de que forma, não sei, mas encontrei vários cadastros
com 0 de renda, sendo que não tem renda. Como o município é pequeno, senhor presidente, todo mundo conhece todo mundo, fica meio difícil também uma pessoa chegar lá e omitir uma informação. Então não cabe a mim também, é aquilo que eu falei, não cabe a mim fazer de 4 de janeiro de 2009. Então o que acontece? Não admito uma família omitir, ou eu omitir, porque eu não posso responder por um crime previsto no artigo do Código Penal. Falsa informação em sistemas públicos, se não me engano. Eu não quero responder por esse crime, senhor presidente. Então, faço jus ao trabalho que eu faço dentro desse município, representando Bolsa Família e como chefe do Departamento da Assistência Social. Eu estou à disposição de todo cidadão paulense e faço questão de honrar isso e deixar bem claro que aquelas pessoas que realmente tem perfil, a população tem que realmente conhecer a pobreza e a extrema pobreza de várias famílias que querem ser beneficiadas e não conseguem. Se não tiver dentro desse município um fiscalizador do Bolsa Família que tem como objetivo dar de direito àquele que tem, não tem como, porque quando vim pra cá encontrei várias irregularidades, senhor presidente, que poderia trazer a essa casa legislativa, várias irregularidades. Inclusive, posso dizer assim, que até vereadores da Casa Legislativa estavam recebendo Bolsa Família. Então isso também não é justo, e tem uma família que está querendo entrar. Se eu não fazer essa fiscalização, não cabe isso a mim, não. O Bolsa Família é responsabilidade da União, dos estados, do município e da população. Porque se chega ao meu conhecimento uma denúncia, senhor presidente, com certeza, com a senha, a senhora sabe que existe uma senha, vamos bloquear, vamos averiguar. Isso, vamos averiguar. Estou à disposição. Eu queria aproveitar, essa família até me procurou, a filha dela me procurou para saber do Bolsa Família dela. Eu falei assim, eu vou levar para ela, se você quiser citar o nome, fica a seu critério. Tá. Eu gostaria de ter informação sobre essa família. Tá. Mais alguma pergunta? Que eu já posso responder depois? É o seguinte, Irani, tudo que você falou, concordo, tudo bem. O programa, a legislação, me formei em Direito, a informação séria também, né? Obrigada. A gente sabe que a legislação no Brasil é a mais extensa do mundo e uma das melhores do mundo, só que ela não é cumprida. Justamente. Porque tudo tem a mão do homem. Então a legislação do Bolsa Família é excelente, concordo com a senhora com isso. Acontece que tudo que tem a mão do homem, a senhora mesmo enfatizou como que é o programa. A senhora tem uma senha, tem todo o acesso, entendeu? Então, existe toda uma legislação e por trás existe a mão do homem que comanda. Então, tudo onde existe a mão do homem pode ser falho também, porque a gente, todos somos passíveis de erro. Com certeza. Não é verdade? O que eu gostaria de deixar claro é o seguinte: como função do vereador, o que é o vereador? É o canal de ligação do povo com o governo, correto? Correto. Então, da forma que uma pessoa do povo procura uma vereadora, no caso a Sandra, que é habituada a trabalhar na área de saúde, eu acho que é dever dela também procurar assistência social para pedir um esclarecimento, para saber o que está acontecendo, ok? Então, na expectativa da pessoa, do eleitor, que seja ou não dela, ela tem que fazer o quê? Buscar o melhor possível para essa pessoa, igual qualquer um de nós tem a obrigação de fazer. Quando o munícipe procura um vereador, a gente tem a obrigação de pelo menos tentar dar solução ao problema dele. Então, eu vejo o seguinte, é uma questão delicada, né? Porque você envolve família carente, e como a senhora falou, às vezes tem um número pré-estabelecido, né? Que tem família que se enquadra e a outra tem que esperar, se eu entendi, é isso? Tem que esperar sair alguém para entrar. Isso. Então você coloca às vezes uma situação de uma pessoa que precisa, numa situação complicada, né? Então, o que eu entendo é o seguinte, que às vezes a parte pessoal, por mais pequena que seja, é a mais complicada que tem. Isso. Porque quem determina quem vai receber ou não, de acordo com a documentação, é claro, é o gestor. É o gestor. Né? Por isso que é importante a sua participação aqui e por isso que surge questionamento. É verdade. Não, eu até achei
bom ela ter procurado, até ela não mentiu, realmente ela procurou o CRAS e eu falei pra ela, Sandra, o sistema está fora do ar, a gente não tem acesso. Inclusive é uma família que a senhora citou aqui, o caso daquela família já foi resolvido, gostaria assim, a senhora citou 6 nomes aqui que eu ouvi na última sessão, gostaria de saber quais são os outros 5, porque um desses 6 eu já identifiquei, quais são esses outros 5 nomes que o vereador Renato aqui, não é? Irani. Assim, é ruim você citar nomes, que como não, assim, gostaria que a senhora me citasse o nome por ofício, né? Que não pode pôr a pessoa ao ridículo pelo código de ética, a gente não pode fazer isso. Mas a situação realmente dessa família, senhora, eu trouxe até uma justificativa, né, a respeito dessa família, porque eu identifiquei que seria essa família e realmente foi devido ao sistema estar fora do ar que ocorreu isso. A gente não teve, quando não é um cancelamento por questão de irregularidade com a saúde ou com a educação, porque esse a gente tem acesso a outro sistema, então quem só resolve é o CIBEC. Então trouxe em mãos a senhora a justificativa dessa família que a senhora está realmente me entregando aí. E gostaria então, essa outra que a senhora me entregou, esse aqui eu vou esclarecer para a senhora depois, não quero colocar também o nome, não, eu passo, né? E vou encaminhar essa casa legislativa o que ocorreu aqui. Mas gostaria de saber também os outros nomes, os outros 4 nomes, tá? Para que eu possa averiguar junto ao sistema. Então está sendo feito dessa forma. Quem não tem o perfil, quem não tem renda de até R$154 por pessoa da casa, não tem perfil do Bolsa. Então o que acontece? Não é, só um minutinho, só concluindo aqui, senhor presidente. Não é a Irani, não é a gestora, só um minutinho. Não é a Irani, não é a gestora que está bloqueando. É o próprio governo federal, senhor presidente. Por quê? Hoje os sistemas são informatizados, são tudo unificado. Então, por exemplo, quero dar um exemplo aqui. Por exemplo, se o senhor presidente me omite uma informação, eu não tenho renda, Irani. Olha aqui, minha carteira não está assinada. Mas de repente, foi descontado algum, como que fala aqui? Algum INSS, algum imposto de renda, alguma coisa de algum café, de algum leite que vendeu. Aquilo tudo vai para o sistema do governo. Automaticamente, não precisa nem ter a carteira assinada mais, que agora a fiscalização está em cima. Automaticamente o governo vai pegar essa informação, vai concluir e vai bloquear o benefício. Mas eu não tenho renda nenhuma aí, mas aqui está acusando que você tem uma renda. Então provavelmente você tem uma lavoura de café, você tem um leite, alguma coisa você tem que bloqueou o seu bolso aqui. Então o governo hoje não está deixando passar nada. A CGU, a Corregedoria Geral da União, está fiscalizando. Quem está recebendo indevidamente vai ter que devolver para o governo. E eu não posso deixar que o meu município sofra com essas sanções. Eu tenho que esclarecer, é o meu dever como gestora do Bolsa. Eu tenho que deixar a população ciente disso. Quem tem direito de receber, gente, vai receber porque tem direito. É uma sociedade que precisa, mas quem não tem, não tem. Irani, você está sendo ruim, não estou. Eu só estou trazendo direito à igualdade. E igualdade se consegue com direito. E esse direito é previsto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aqui no São Paulo, quantas pessoas que recebem Bolsa Família? 429 famílias. Tite, quem está de fora não pode fazer pergunta. Faz por escrito depois que eu passo para ela. Tá? Quem faz a avaliação para quem é interessado? Então, o Bolsa Família, como eu expliquei anteriormente, não sou eu quem faço a seleção. É o caso único. É o sistema do governo que vai lá, o senhor faz toda a informação, a renda da casa, a composição familiar, tudo feito nesse programa. Esse programa que gera quem é a família beneficiada. E sim, agora, então, isso que eu gostaria de saber. É do governo federal. Isso, avaliação do governo federal. Isso, municipal não tem acesso. Você nos disse aqui que tem vereador aqui que foi que... Tinha vereador que recebia o Bolsa Família. Isso, tinha. E como que ele passava? Então, o que acontece? Como eu não tenho acesso e eu não conheço todas as famílias, não sou fiscalizadora sozinha, por isso cabe a mim deixar isso bem claro para o senhor, porque se eu estivesse fazendo politicagem com isso, deixaria para lá. Mas como Bolsa Família não é politicagem, é política pública para a assistência social, para beneficiar as famílias que têm o direito, então o que acontece? Foi recebendo. Até o momento que o próprio governo federal me alertou e foi lá e bloqueou, ó, esse aqui não tem como receber, porque ele hoje é o vereador. Então, quer dizer, se eu não consigo saber, o governo federal me traz essa informação. Porque hoje, como gestora, eu tenho o dever de fiscalizar e de bloquear. Só acha correto um vereador receber o Bolsa Família ou uma família que necessita?
Não, eu tive que mandar matar, ué. Pois é, ué. Então concorda comigo. Só concorda comigo. Então, senhor presidente, eu gostaria de deixar bem claro que eu estou à disposição dessa Casa Legislativa para quaisquer esclarecimento a respeito do programa ou que se refere à assistência social, assistência, a gente está lá. Quero também aproveitar. Ó, pessoal. Quero também aproveitar a casa cheia, senhor presidente, dizer que temos várias políticas públicas ali na assistência que a gente está fazendo. Temos Mulheres Mil, senhor presidente. A gente está fazendo aí um convênio com o governo federal, do Pronatec, com vários cursos que a gente vai estar oferecendo para a população. Temos as oficinas na assistência, que é justamente para esse público do Bolsa Família, do fortalecimento de vínculo dessas famílias, que é a oficina de violão, oficina de dança, né? A gente está fazendo aí políticas públicas para mulheres, estamos trazendo curso de manicure e pedicure, trazendo curso de vários outros recepcionistas, tudo voltado para as mulheres. Então isso assim, isso são coisas que a população também tem que saber, que a assistência social está trabalhando em prol disso, trazendo justamente esse público do Bolsa Família para essas oficinas do CRAS. Gostaria de deixar isso bem claro também, que a população procurasse, que essa Casa Legislativa tivesse conhecimento disso. Tá? A gente está à disposição. Perguntar. A questão do carro do Bolsa Família, o pessoal está perguntando do carro, porque em 2012 foi comprado o carro do Bolsa Família. E o pessoal está perguntando do carro do Bolsa Família. O que é feito do carro? O que é feito do carro? O carro do Bolsa Família, eu não tenho uma informação correta, né? Por escrito a respeito do carro, mas o carro do Bolsa Família sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente com uma senhora e ele deu perca total desse carro, que era aquele Uno que foi comprado em 2012. Mas posso juntar a documentação e esclarecer melhor essa Casa Legislativa. Esse carro deu perca total, causando um dano também a uma pessoa que estava no carro, uma vítima, né? Então houve essa perca total desse carro, mas já foi comprado outro carro do Bolsa Família. Dinheiro do IGD. E tem uma coisa técnica. Isso, tem o IGD. Porque cada família cadastrada. Isso, o município recebe o recurso através dessas famílias que são cadastradas. Isso. Isso também gostaria de deixar bem claro também, senhor presidente, que está tudo no MDS, no site do MDS, né? Não cabe a mim tomar um tempo e esclarecer isso, mas está tudo lá, quem quiser, né? Tem interesse de saber. Mas eu vou procurar mais informações a respeito desse ocorrido, desse acidente, mas deixar bem claro que foi isso que ocorreu, esse carro deu perca total, mas através do IGD foi solicitado outro e o outro carro já está ali à disposição para servir, para acompanhar o bolsa, tudo certinho. Cortando agora do Bolsa Família, hoje também uma família me procurou, como é da assistência social, a dona Yolanda parece estar precisando de fisioterapia e ela não tem como deslocar da casa dela para ir até o fisioterapeuta. Aí me parece que tem que fazer um agendamento, o fisioterapeuta tem que ir na casa dela, e como é uma pessoa, né, idosa, aí eu falei, não, pode deixar como é, se eu sabia que você vinha aqui hoje, eu passo para ela também. Entendi. Aí eu queria que você desse uma atenção especial também à dona Yolanda Muniz. Entendi. Como assim, a assistência, ela trabalha junto com todos os outros departamentos. A gente trabalha em conjunto com a saúde, com a educação. Então, assim, relativo, caso que é fisioterapia, por ser mais ligado à saúde, mas a gente também, quando o carro da assistência social está disponível, a gente já buscou a dona Yolanda em casa, né? A gente solicita isso também para o departamento de saúde. Então, assim, pode contar raras vezes que às vezes não tem um carro para buscar ela devido a outras demandas maiores, né? Mas todas as vezes que é solicitado, é buscada a dona Yolanda em casa. Tem outro caso também, que faz uns 2 ou 3 dias, que a moça está precisando de um carro. E eu falei que isso é mais assistência social. Ela precisa em perdões, ela precisa receber um auxílio, que o marido dela está preso e ela precisa desse carro para ir amanhã. Aí se você puder estar ajudando essa família, eu vou pedir para ela estar te procurando amanhã lá. A assistência está à disposição, viu, senhor presidente? A questão do carro, gente, é porque assim, como está escasso para o nosso município, a gente ainda não recebeu os carros que a gente ganhou, que vai chegar, então a gente está um pouco apertado na questão do carro. Mas sempre assim, a demanda de mais urgência, a assistência está pronto a atender. Sempre a gente já faz um atendimento antes, para não ocorrer aquele fato de que deixar de se atender, é a mesma coisa.
coisa de tirar de um e colocar pro outro. Então eu tenho que ver aquilo que já estava agendado, né? Saber se a gente tem como fazer um agendamento lá para um outro dia. E tudo é visto antes, né, da gente tomar uma providência. Dani, o que eu queria fazer um questionamento é o seguinte, que a senhora está lá na assistência social desde o início do mandato, em 2013. Isso. Faz 1 ano e meio. Isso, eu voltei agora em abril, né? Eu voltei dia 3 de abril de 2014 então, para assistência. mas estava desde o início. Então, resumindo, você está desde o início, faz 1 ano e meio, certo? Apesar do nosso município ser um município pequeno, a senhora acha que nesse tempo já deu para ter conhecimento de toda a amplitude do município, das pessoas que realmente precisam ou não, aonde estão os problemas mais sérios ou não? Por que eu estou fazendo esse questionamento? Porque todos os vereadores que estão aqui nasceram aqui. E várias outras pessoas também que estão ligadas também ao governo. Então, de repente, um vereador pode ir lá e levar um questionamento que aos seus olhos pode parecer que não necessita, mas pode te esclarecer que pode necessitar, entendeu? O que é a minha preocupação? É que qualquer um dessa casa legislativa tenha livre acesso à assistência social, à saúde, que é o que não vem acontecendo. Nós presenciamos um caso aqui, entendeu? Principalmente com a Sandra, que é ligada a isso aí, de restrição de acesso. Isso não pode existir, porque um vereador no município, ele é uma autoridade, ele tem que ser tratado como autoridade, ok? Então, nas gestões anteriores, eu nunca tive nenhuma informação que houve restrição de acesso a vereador, né? Tem ex-vereador aí assistindo que pode confirmar isso. Eu nunca tive notícia de restrição de acesso e não gostaria de ter mais notícias desse tipo de coisa aqui, ok? Seja o questionamento verdadeiro ou não, seja necessário ou não, no mínimo ele tem que ser ouvido. Você não concorda? Então, quando chega essa notícia aqui, a gente considera assim, muito lamentável esse fato, ok? Porque de repente é para ajudar. Ninguém está indo lá pedir ajuda para quem não precisa. E se for pedir para quem não precisa, você vai negar com toda razão, ok? O que nós queremos, e eu principalmente quero, é que seja respeitado o direito do vereador de ter acesso ao hospital, ao departamento de saúde, ao CRAS, ou à prefeitura, que seja com dignidade. Porque isso aconteceu no passado e isso não está acontecendo agora, ok? Então esse que é minha consideração. Deixa eu já perguntar aqui, senhora Sandra, algum momento a assistência restringiu a sua presença na assistência social? Não. Foi restringida por mim? Não. Então, gostaria de dizer então que isso não houve quanto ao departamento de assistência social. Não sei se falar em departamento, mas está correto o que o senhor colocou, não vou nada contra, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu quero também que a população participe dessa casa legislativa, nos projetos sociais que estão mandando para cá. Eu também, assim, embora não tenha o tempo de estar vindo, mas eu acompanho quais são os projetos, quais são os vereadores que estão votando, se está beneficiando a população, se está beneficiando as pessoas carentes, a sociedade em si. Vamos também, assim, acompanhar isso, né? Porque às vezes eu vejo, ouvir falar também que alguns projetos que podem beneficiar a saúde, que podem beneficiar a assistência, podem beneficiar outros, né? Outras instituições aqui dentro do município é restringida pela essa casa legislativa por alguns vereadores. Aí eu discordo da assim, senhora. Eu discordo também. Não, às vezes eu vejo algum assunto diferente a isso. Dá licença que eu vou falar. Foram negados 2 projetos nessa casa legislativa até hoje. Um que queria 3 milhões de reais emprestado, ok? E um outro que criava um cargo e tirava um cargo da saúde. O resto, tudo que veio aqui foi aprovado, os vereadores estão de prova aí. Então não é ótimo, senhor presidente. Ótimo, senhor presidente, eu quero ouvir isso. E foi aprovado. É isso mesmo, eu quero ouvir dessa casa legislativa. Então, assim, nenhum momento a assistência social restringiu ou restringe a presença de qualquer vereador. Eu faço jus que vereador leva ao meu conhecimento algum assunto, né, algum questionamento das famílias carentes. E respondendo também a pergunta, senhor presidente, hoje nós temos no município a assistência social, que é a Ana Lília. Então, assim, o papel que a assistência social faz no município, senhor presidente, eu não faço. Porque ela tem a prerrogativa dela como profissional na área de assistência social. Então, eu fiscalizo o trabalho dela, né? Eu que
olho tudo que está acontecendo, mas o trabalho assistencial é dela, e ela vem fazendo acompanhamentos dessas famílias carentes. Ela desse ano também, ela está desde o início da gestão, desse ano para cá ela também já conhece, já sabe quem são as famílias, né? Que são famílias que procuram o CRAS, são famílias beneficiadas de toda a parte assistencial ali da assistência. Ela já está conhecendo essas famílias. Não digo eu que tenho conhecimento de todas essas famílias, porque mais é o trabalho dela. Eu tenho conhecimento assim, em si, quando chega a documentação na minha mão e tudo, mas não faço o trabalho dela em loco como é o trabalho dela aqui dentro do município. Mas temos sim uma excelente profissional de assistência social acompanhando principalmente essas famílias que eu acabei de dizer que são beneficiárias do Bolsa. Senhor presidente, o senhor me permite? Pois não. Tratando de ser profissional da área, eu vou abrir a sua palavra. Pois não. Boa noite a todos, boa noite ao senhor, aos senhores vereadores aqui presentes, à população, né? Como a Iranice, como chefe de departamento, acabou de colocar, eu sou Ana Lília, sou assistente social, então eu sou técnica do departamento, eu faço o acompanhamento de todas as famílias. Gostaria aqui de me colocar à disposição para o que se fizer necessário, alguma dúvida ou algum questionamento, porque talvez o tempo aqui não permita falar detalhadamente, né? Mas me coloco à disposição no CRAS, eu acho que todos conhecem, sabem onde se localiza o departamento. Caso tenha alguma dúvida ou algum questionamento, ou alguma família que às vezes alguém, ou que seja vereador ou que seja cidadão, Ana Lília, tem uma família localizada em tal lugar, a gente está presenciando isso, leve ao meu conhecimento, porque embora a cidade seja pequena, não é a todo momento que a gente consegue descobrir e saber de tudo ao mesmo tempo. Então, como o senhor colocou, né, eu acho que o senhor deixou bem claro, é um direito da população, nós não fazemos política, acredito que isso foi deixado bem claro, como o senhor presidente dessa Câmara colocou e todos os presentes. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade do senhor poder nos deixar esclarecer, né, que eu acho que já ficou bem esclarecido quanto o funcionamento do programa. Eu faço essa parte, eu acompanho essas famílias que são beneficiárias, é minha função fazer isso. Tem que ter uma seriedade para que a gente não possa deixar famílias que tenham direito a receber o programa sejam deixadas de fora, como nós temos. Não posso aqui citar nomes, porque seria uma exposição a essas pessoas, mas posso aqui me colocar à disposição, caso vocês tenham dúvida, ou dúvida realmente do que é o trabalho, o que é a função da assistente social enquanto profissional, que eu, enquanto profissional, tenho funções atributivas, não posso aqui fazer coisas que não é do meu dever, sou uma profissional, não vou ser injusta com nenhum cidadão e com nenhuma família que é assistida nossa do departamento. Então peço a vocês, por gentileza, que se dirijam ao CRAS. Temos, como a nossa chefe do departamento citou, programas sociais, oficinas criadas para que beneficie a população. É um direito que a população tem de participar, ter acesso ao que está acontecendo no município, principalmente da área social, que é a área da qual eu sou responsável enquanto assistente social. O que me cabe fazer com profissional e com ética, farei, né? Então a gente tem uma série de funções que a gente tem que cumprir e saber respeitar cada posição, cada profissional dentro de sua atribuição. Agradeço, não vou tomar o tempo de vocês. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado. Eu queria até te fazer um convite. Pode. Tá? Tem umas famílias na zona rural, inclusive acho que tem uma que mora lá no Esmeril. Se eu puder estar acompanhando você, eu te agradeço muito. Claro, uma família a muito carente. Pode estar indo no departamento, levar o meu conhecimento, né? Pode ser que entre a família que a senhora vai citar, não podemos citar nomes, como a senhora mesmo sabe, para não expor. Talvez seja família que já está sendo acompanhada por mim, né? A senhora tem todo o direito, vá ao departamento, se dirija lá, leve para mim ao meu conhecimento, que eu irei sim, sem nenhum problema. Gostaria de parabenizar pela explanação, né, do contexto aí do Bolsa e desse contexto das famílias aí. E ao mesmo tempo gostaria de falar também que para você estar mais pautado em respeito ao que se passa por dentro dessa casa, para não passar informação distorcida, porque todos os projetos que vieram aqui até hoje, como disse o presidente, apenas... Já fui informada disso aqui. Entendi, mas deixa eu acabar de falar. Apenas 2 foram
foram rejeitados. Então, para não dar informação distorcida, só tomar um pouco de cuidado com isso. Agora, se quiser falar, pode falar. Não, eu só quero finalizar aqui, senhor presidente. Já tomei ciência do que o nobre vereador disse. Por isso, respondendo uma pergunta também, uma questão que foi levada pela senhora vereadora, Sandra Regina, por isso que tem hoje lá, temos 2 técnicas do Bolsa Família e eu como gestora. Porque o programa não é feito por uma só pessoa. Uma só pessoa não tem condições de fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso temos hoje 2 técnicas e eu como gestora representando o Bolsa Família no município, tá? Ok. Renato? Eu queria agradecer a Larina e a Irani pela presença. Elas ficaram um pouco chocadas quando eu fui cobrado, eu fui levar um pedido da nossa colegação na casa. Mas é para que acontecesse isso, vocês dessem essa esclarecida e quem sabe até a Sandra, que tem conhecimento das famílias, você está somando, tentando fazer um jeito de auxiliar o cidadão paulense que é um merecedor de todos esses projetos, todos esses benefícios. Então agradecer a presença de vocês, até pedir desculpa se eu falei alguma coisa errada. A gente que agradece, viu, senhor presidente, essa Casa Legislativa, pela oportunidade de esclarecer ou de aprender também, de ouvir. A gente não teve ainda a oportunidade de estar aqui. Eu quero agradecer mesmo, muito obrigado, dizer que eu estou à disposição do senhor presidente dessa Casa Legislativa para quaisquer esclarecimento a respeito da assistência social e a respeito também do programa Bolsa Família. E muito obrigado e muito boa noite para vocês. Mais alguma pergunta? Ok, pessoal? Bom, dados os esclarecimentos, próxima reunião será dia 1º de setembro, ok? Uma casa está cheia aí, já aproveito o convite para vocês para comparecer na próxima reunião, acompanhar mais o trabalho da casa, porque às vezes a informação chega distorcida na casa de cada um, então para ver que aqui são feitos os questionamentos que a gente acha necessário da forma mais transparente possível, mais respeitosa possível. É claro que, se tratando de política, uma hora ou outra acaba ocorrendo algum excessozinho, mas tudo dentro do normal. A convivência de todos os vereadores aqui é muito boa, a gente preza por isso, mas às vezes é preciso discutir e criticar para melhorar. Então a gente se preocupa nisso também, tem consciência tranquila de que todos os projetos que nós aprovamos aqui foram por bem e o que não aprovamos também não aprovamos por bem. Então esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo na Câmara e gostaria que os senhores acompanhassem mais de perto para evitar algum tipo de conversa. Se não puder vir, a reunião é transmitida na rádio aos sábados às 11 horas da manhã. Então, se não puder estar aqui na reunião segunda-feira, sintoniza o rádio lá para poder estar mais informado do que está acontecendo. Se tiver algum questionamento, pode passar aqui na Câmara e fazer, pode enviar por escrito. Tem um pessoal que envia por e-mail lá para a rádio também, pode enviar, que a gente está aqui para debater, para conversar, para explicar e discutir, votar os assuntos de maior interesse aí do município. Ok? Pois não, Túlio? Gostaria de aproveitar que a casa está cheia, agradecer a presença de todos aí, fico muito feliz de ver que o pessoal está participando e que todas as reuniões sejam assim. E o nobre colega Renato outro dia havia mencionado a gente fazer uma comissão aí de interna, né, para poder estar fiscalizando mais próximos aí. Gostaria que o senhor presidente desse uma analisada assim, para a gente estar formando essa comissão. Gostaria de fazer parte dessa comissão para a gente estar fiscalizando mais de perto. Está trabalhando coletivamente, ficaram responsáveis de estar aí no executivo, ou os 3 da comissão, para a gente estar. Vamos criar uma comissão especial então para analisar. É uma coisa pequena que é uma estrada, é um pedido a gente vai direto para o executivo. Você lembra que você falou da sinalização? Sim. Pois então, o prefeito colocou num dia, arrancar no outro, por isso que está sem. Não, onde lá Eu queria aproveitar também e pedir ao vereador ou vereadora que está tirando do bolso da escola que reembolse rapidamente. Isso. Tenho certeza. É assim que uma coisa grande, você está indicando uma família e recebendo. O que é isso? Isso muito mesmo.
Ok? Então, pessoal, próxima reunião, não esqueça, dia 1º de setembro, às 7, 7h30, estamos aqui, ok? Uma boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.